E aí, turma, tudo bem com vocês? Hoje esse vídeo é para falar de um assunto muito importante. Papo cabeça no canal hoje. Dinheiro. Você quer ganhar mais na profissão de educação física? Você quer ter mais alunos de personal? Ou você quer coordenar uma academia? Ou, de repente, você quer ser o gerente de uma academia? Então começa a construir agora a sua carreira para isso, para chegar no seu objetivo. Você só vai atingir tudo isso se você investir. Mas investir em quê, Marcelo? Investir em tempo, investir em conhecimento e dinheiro. É isso mesmo que você ouviu. Se você quer ganhar mais, você primeiro vai ter que gastar mais. Pensa que se você formou para uma universidade paga, e nada de errado com quem fez universidade paga, você primeiro pagou pelos seus estudos, para depois ter o retorno financeiro dele. Então muitas vezes você fica aí achando que para ter mais dinheiro você vai precisar economizar mais, mas é o contrário, é contra-intuitivo mesmo, vai contra a nossa própria intuição. Então eu ouvi há pouco tempo a seguinte afirmação, não faz muito tempo que eu ouvi isso, muitas vezes o problema também vai ser a solução. Então se você está sem tempo, você primeiro vai precisar investir mais do seu tempo para que no futuro você tenha mais tempo. Se você está sem grana, você primeiro vai precisar investir mais dinheiro para depois você colher os frutos desse investimento. Se você passou 4 anos na faculdade e não aplica o que aprendeu em troca de ficar fazendo na aula e coreografias malucas em cima da bike, me desculpa, mas você está simplesmente subutilizando todo o conhecimento que você conseguiu na faculdade. Você já se perguntou como empresários viram pessoas de sucesso? Falando em empresários, esse nem é o termo, né? Atualmente a gente fala empreendedor, empreendedorismo, palavra da moda, que todo mundo fala, mas que poucos sabem o real significado dessa palavra. Empreender significa você enxergar o que ninguém mais está vendo, você procurar por coisas que ninguém está vendo, que ninguém está preocupado. Significa você olhar para frente 85% do tempo e olhar para trás apenas 15% do seu tempo para avaliar só onde você errou e corrigir a rota. Empreender significa investir em equipamento, conhecimento, tempo livre, sim, investir seu tempo livre para fazer o que ninguém mais está fazendo. Significa resolver um problema que as pessoas têm, investir tempo no seu tempo livre, você entendeu? Você vai precisar pegar o seu tempo livre e investir tempo nele para resolver problema, para empreender. E empreender, como eu disse, você vai ter que procurar por problemas e resolver esses problemas. Porque chega sexta-feira e a galera do sextou tá aí, né? Sextou! E todo mundo quer sextar. A não ser que você esteja na escala do final de semana. E olhe lá, que mesmo assim tem muita gente que ainda consegue sextar mesmo estando na escala do final de semana. O empreendedor entende que antes de ter sucesso, ele vai ter que investir demais. Tempo, dinheiro, conhecimento. Muitas vezes é como descer uma escada no escuro. Ele também não sabe se vai dar certo. Mas mesmo assim ele vai. Ele investe assim mesmo, ele arrisca assim mesmo. E sabe o que acontece? Se não dá certo financeiramente, todo o investimento, ele cresce. Cresce com autoridade no nicho dele. Cresce mentalmente, se fortalece. Ele passa a entender que só depende dele. Muitas vezes o investimento financeiro que ele fez só vai ter retorno anos depois. E nem por isso ele desiste. Isso é empreender. O quanto antes você entender esses conceitos, é melhor para a sua carreira. Então você já se perguntou alguma vez por que alguns chegam a cargos de coordenação, gerência e você não chega? É claro que não é tão simples assim. Mas se você investe tudo isso que eu disse antes, tempo, dinheiro, conhecimento, eu posso te dizer que o próximo degrau ele é quase que natural. Uma vez que você entende que a sua carreira só depende de você e você para de reclamar que a academia está te pagando pouco, que você ganha mal, você vira uma chave e passa a entender que só depende de você para ganhar mais. Independente se você trabalha numa academia ou simplesmente você presta seus serviços para alguém de forma particular, você é sua própria empresa. E enquanto você não entender isso, você vai continuar patinando, sem sair do lugar. Você é o empreendedor, o CEO, o gerente geral, o coordenador, o cara do marketing, o professor, o pessoal de limpeza, a equipe de vendas, o estrategista. Você é a sua empresa.
E com a pandemia isso ficou ainda mais evidente. Você foi obrigado a começar a dar aulas online. E eu te pergunto aqui no ambiente da internet, quem era o seu chefe? Quem é que cobrava se você começou a aula no horário ou não? Se você está com uma roupa bem organizada, uma roupa legal, limpinha, que não está amarrotada, amassada? Quem era o responsável pela cobrança dos seus alunos? Porque esses alunos pagavam, né? Quem é que cobrava esses alunos? Não era você? Quem limpava e organizava tudo para sua aula começar? Ou depois que ela acabava? Você mesmo, não foi? Então não era você o CEO, gerente, coordenador, equipe de limpeza e professor? Ou seja, você era a sua própria empresa. Você é a sua própria empresa. E por que que mesmo estando dentro de uma academia de carteira assinada, trabalhando por uma empresa gigante com várias unidades, você ainda assim é tudo isso que eu falei? Você é a sua empresa. Porque sempre vai ser o seu nome na ponta dessa lança. Se o seu aluno tiver uma experiência ruim na sua aula, ele vai falar muito mais da sua aula e de você do que da academia. Porque pensa comigo, você, como usuário da academia, não vai culpar a academia pela aula ruim. Você vai culpar o professor. Porque a academia, ela tem inúmeras outras aulas com outros professores. Então é uma tendência do aluno culpar você e não a academia. Tenta sempre se lembrar disso. E deixa eu te contar uma história. Quando eu comecei educação física, lá em 1994, eu estava no meu segundo período da faculdade e eu fui atender uma vaga de estágio que tinha aparecido. E esse estágio era em musculação, não era nem coletiva na época. E eu comecei esse estágio. Só que, paralelo a isso, um amigo meu de turma da faculdade começou o mesmo estágio que eu, no mesmo lugar, que era a academia de musculação da universidade. A gente começou junto lá. E ele era um cara muito expansivo, conversava com todo mundo, conversa, até hoje é um cara assim, expansivo, gosta de falar, de conversar e tal. E eu sempre fui um cara mais na minha, mais introvertido, até perdi muito disso ao longo desse caminho, desses 20 anos aí de profissão ou mais. Eu perdi muito disso, desse lado introvertido, fui obrigado, e você vai entender por que nessa história. E eu era muito introvertido, muito na minha, muito quietão, muito no meu canto. E eu ia pro meu estágio na musculação, e eu ficava na sala de musculação só observando, só observando, só observando. E eu via alguém fazendo alguma coisa errada, eu abordava, falava, olha, tenta fazer assim, vai ser melhor e tal. Essa era a minha rotina no meu estágio de musculação. Esse meu amigo não. Ele ia para a sala de musculação, ele puxava papo com todo mundo. Não importa se você estava fazendo alguma coisa certa ou errado, ele ia lá e puxava um papo e conversava e tal. O que aconteceu depois de um tempo? Não muito tempo. O nosso orientador do estágio, que era nosso professor da cadeira musculação na universidade, sentou com a gente e falou: a partir de hoje eu não tenho como manter 2 estagiários aqui, eu preciso só de um. E eu escolhi o fulano, que era o meu amigo, e não a mim. Automaticamente ele virou para mim e falou assim: eu só queria entender uma coisa, eu vou te dizer o porquê que eu escolhi ele. E ele falou assim: por que que eu chego aqui, eu converso com os alunos que frequentam a sala de musculação da universidade, e eu só ouço falar no nome dele. Eu não ouço ninguém falar no seu nome. Na verdade, muito pouca gente citou você quando eu converso, quando eu pergunto alguma coisa. A maioria fala dele. Por que disso? E aí eu dei a seguinte resposta: eu sou muito quieto, eu sou muito no meu canto, eu não gosto de incomodar e tal. E sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim: olha, isso não vai mudar minha decisão, mas uma coisa que você precisa entender é, você está numa profissão onde você vai ser o centro das atenções. Muitas das vezes, você vai estar dando aula em cima de um palco. Porque se você for olhar, hoje ainda tem um pouco disso, né? As salas de spinning, por exemplo, às vezes tem um palco onde a bicicleta do professor fica em cima desse palco, um palco pequeno. Ou as salas são naquele esquema stadium, né? Onde as bicicletas têm níveis e a última está no nível mais alto e você está lá no centro desse estádio, né? Então você vai ser o centro das atenções. Você vai estar ali para ser a referência. Você é o cara que todo mundo vai querer copiar. Você é o cara que todo mundo vai querer ser. Que todo mundo vai almejar ser como você. Se você for um cara introvertido, que não dá o teu show naquele tempo que você tem ali,
Se você não tá ali chamando atenção propositalmente para você e tá dando exemplo e tá dando o seu show, cara, você tá na profissão errada. Você ainda tá em tempo de escolher uma nova profissão. Ou você ainda está em tempo de começar a avaliar isso de maneira diferente e mudar a sua abordagem para que no futuro você não passe pelo que você está passando agora. Porque você vai precisar ser esse cara. E foi nesse dia que eu aprendi isso. Eu aprendi que a gente tem um público para ministrar nossas aulas. E que esse público são, ao mesmo tempo, seus potenciais clientes de personal, são os seus juízes, porque eles também vão te julgar, são os pagadores do seu salário, são o pessoal de marketing, porque eles vão falar da sua aula, bem ou mal, e porque eles serão os propagadores, né, da sua aula para o bem. Né? Eles vão falar bem da sua aula, caso eles gostem da sua aula, claro. Isso vai ser ótimo, vai ser o seu marketing dentro da academia, dentro da empresa que você trabalha. Então, lembra sempre daquilo que eu ouvi do meu coordenador de estágio. E dê sempre uma aula inesquecível, uma aula que encante os seus alunos. Mais tarde, eu tive um outro coordenador, que eu devo muito a ele até. Eu discuti com ele várias vezes, mas várias vezes. No bom sentido, claro, e sempre com respeito. Porque eu discordava de muita coisa que ele falava, eu era meio revoltado. Hoje eu entendo demais. E até assim, durante o tempo que eu convivi com ele, foram aí uns 2, 3 anos, no final desse tempo, ele acabou depois saindo da empresa por outros projetos. Eu acabei me tornando coordenador também dessa empresa, mas eu entendi muito o que ele dizia, porque ele na época já tinha essa visão empreendedora e ele falava muito disso pra gente e defendia muito o autocuidado. E o que é o autocuidado? Bom, o autocuidado é parte do que eu estou te falando desde o início desse vídeo. Se você ainda não trabalha para uma grande academia, você tem intenção de um dia estar numa grande academia, comece a observar o seu autocuidado. Você está sempre com o seu uniforme limpo e cheiroso? Seu tênis está sempre limpo? Não está rasgado, não está furado? Você está sempre com o seu cabelo cortado? Barba feita? E não é sem barba. Não é como eu estou agora sem barba. É barba feita. Mesmo que grande, ela tem corte. Ela não cresceu de qualquer jeito. Simplesmente porque você falou assim um dia, vou deixar a barba crescer, e deixou. Não, ela cresce, mas você corta. Você vai dando corte, dando formato na barba. E ela fica uma barba bonita. Você vê que é bem cuidada. É diferente de um cara que está com a barba simplesmente deixou crescer. Né? Você se cuida. Você pratica atividade física regular. Cuida da sua alimentação. Tenta sempre se lembrar. Se você é a sua empresa, você também é um manequim que está lá na vitrine. Pensa comigo, quem contrata um personal trainer? Outro dia eu fiz essa pergunta para minha esposa. E ela não é da área, tá? Minha esposa é advogada. E acaba que pensa como advogada. Eu falei para ela assim, quem contrata um personal trainer? E ela ficou meio perdida, sem saber, meio que resposta dar. E eu falei para ela, pensa de uma maneira bem simples. Qual é o perfil da pessoa que contrata um personal? Falei, primeira coisa que vem na sua cabeça, ela, quem tem dinheiro. Sim, a pessoa que contrata um personal trainer, primeiro é uma pessoa que se cuida, se preocupa com a saúde dela. Segundo, é uma pessoa que tem poder aquisitivo mais alto. Porque todo mundo sabe o quanto o personal trainer pode ser caro, né? E é uma pessoa com poder aquisitivo mais alto, que usa roupas, calçados, perfumes melhores, tende a ser mais culta, mais estudada do que a média das pessoas, como diria Emílio Surita, do que o afegão médio, né? A média das pessoas. Agora imagina se você é essa pessoa, quem você iria contratar para ser seu personal? Para e pensa por um segundo. Você ia contratar o cara que está com o cabelo todo louco, está nitidamente acima do peso, barba sem fazer, uniforme todo desbotado, tênis velho e rasgado? E não precisa ser tudo na mesma pessoa não, tá? Que eu tô dando um panorama aqui, você tá pensando, nossa, esse sujeito aí tá precisando de um make-up, extreme make-up, né? Mudar completamente a aparência. Não é isso, mas pode ser só uma dessas coisas. Às vezes você tá com o uniforme bonitinho, limpinho, mas o cabelo tá todo louco, todo esquisito, mal cortado, grande. Ou às vezes você tá um pouco acima do peso, com aquele tênis meio sujo. Ou às vezes você tá
com a barba sem fazer, meio grande, meio louco, que o uniforme não tá ali dos mais limpos ou dos mais bonitinhos e tal. Não precisa ser tudo na mesma pessoa. Mas qual você vai contratar? Esse tipo de cara ou o cara que se cuida? E sim, aqui não tem espaço para mimimi. Se você trabalha com fitness e academia, você precisa sim estar ativo fisicamente. Você precisa pelo menos estar dentro da faixa de peso normal. Não significa que você precisa ser sarado ou saradona, né? Isso faz parte sim do seu trabalho e do seu marketing. Lembra que você é o manequim que está lá na vitrine. Mas por que você está falando tudo isso? Seu canal é para falar de spinning. Sim, mas o que eu ainda não te contei e que você não sabe é que meu canal não é um canal para falar de spinning. Como não? Se todos os vídeos que eu tenho visto têm relação com spinning? Sim, tem. Mas ele é um canal de alavancagem da sua carreira. Ele é um canal que onde tudo que eu venho falando nos últimos vídeos e em todos os vídeos que eu falar são hábitos pequenos para você adquirir e que vão te dar resultado incrível lá na frente. As coisas que eu venho te falando nos meus vídeos vêm de 20 anos de experiência no campo de batalha, dando em média 5 aulas de spinning por dia e entre elas muitos alunos de personal. E o meu canal vai te ensinar a se destacar na multidão de profissionais do mercado. E com isso ter mais alunos de personal, receber, quem sabe, convite de coordenação, quiçá de gerência de academia. E para fechar, eu queria deixar com você uma sugestão de livro para começar a abrir a sua mente para toda essa coisa do autocuidado, empreendedorismo e tudo que a gente falou aqui hoje. E tudo isso começa mudando seus hábitos. Eu sei, mudar hábitos é uma coisa muito difícil, extremamente difícil. Para mim também é, mas você pode começar hoje. Se você hoje e pelos próximos 10 meses melhorar seus hábitos em 10% ao mês, no final de 10 meses você vai ter melhorado 100%. Se você quiser ir até mais rápido que isso, se quiser ser mais audacioso e se desafiar, tenta mudar seus hábitos em 1%. Todos os dias, 1% por dia. E no final de 100 dias, ou seja, pouco mais de 3 meses, você vai ter melhorado os mesmos 100%. Mas não tenha pressa, vai no seu tempo, porque no fim, mais importante do que a velocidade é a direção. E a dica que eu deixo para você de livro hoje é essa aqui, ó. Esse livro está aqui atrás de mim, ó. Vou pegar ele aqui para você ver. Esse livro, ele está em inglês, mas ele tem também a tradução em português, que são Hábitos Atômicos, desse cara aqui, ó, James Clear. Hábitos atômicos, eu vou te dar só uma breve descrição disso, de como ele mesmo descreve isso. Hábitos atômicos, hábitos, né, uma coisa que você faz rotineiramente, até sem perceber. Atômicos, ele puxou da palavra átomo. Tudo no mundo, né, se resume a átomo. Quando você vai reduzindo a um ponto microscópico, chega no átomo, que é a menor partícula de qualquer coisa existente no mundo. É o átomo. Então, quando ele fala de hábitos atômicos, ele está querendo dizer que são hábitos muito, muito pequenos que você vai adquirir no seu dia a dia para mudar a sua vida. E ele conta aqui como ele colocou esses pequenos hábitos no dia a dia dele, como, por exemplo, na época da faculdade, que ele foi fazer faculdade, ele adquiriu o hábito de estudar um pouco mais que os outros alunos, de tentar fazer resumos, estudar melhor. E o que isso resultou para ele no final da faculdade? Um excelente aluno, com notas altíssimas. E como ele é americano, ele estudava numa universidade americana, no final disso tudo, ainda rendeu convites para ele para fazer, seja mestrado, seja convite para, de repente, estar gerenciando uma equipe de esportes da faculdade. Então, ele mostra como pequenos hábitos, muito pequenos mesmo, podem fazer muita diferença lá na frente. E tudo isso tem a ver com empreendedorismo, né? O empreendedor, ele é um cara que tem hábitos pequenos que vão, e investimentos pequenos que vão resultar para ele grandes coisas lá na frente. Então essa é a minha dica de hoje, Hábitos Atômicos, desse cara aqui, ó, James Clear. Procura aí, você vai achar ele em português também. E é um livro bem bacana sobre essa questão de você mudar a sua rotina e incluir pequenos hábitos com o objetivo de lá na frente você ter grandes resultados. E é bem legal, vale muito a pena. E eu sei, porque eu também sou uma pessoa de muitos hábitos, eu sei o quanto é difícil mudar esses hábitos. Então começa hoje, 1% todo dia, lembra? Essa é a dica de hoje. Pessoal, obrigado pela companhia, deixa o seu curtir aí, qualquer coisa deixa um comentário e eu te vejo no próximo vídeo. Abraço!